Fala pessoal, sejam bem-vindos a esta nossa aula ao vivo, que eu, pelo menos, estava tão ansioso por esse momento, preparando esses dias, falando com um monte de gente, convidando para participar. E obrigado a todos que estão aqui agora, obrigado a você que está aqui agora assistindo ao vivo. Tenho algumas pessoas aqui, obrigado a você também que vai assistir depois o replay vai ficar no ar por alguns dias. E algumas dicas agora para a gente começar, né? Para a gente seguir com a nossa aula. Não quero gastar muito tempo aqui enrolando, né? Na verdade, eu nunca enrolo, né? Mas não quero, realmente quero começar. Começar começando, chegar chegando. Dica: pega aí um caderninho, uma folha, uma caneta, porque vai ter bastante coisa para anotar. Tá? Eu vou deixar no ar aqui também, como eu já disse alguns dias, mas se você puder tomar notas, por quê? E eu vou falar um pouco sobre isso ao longo da aula também. Quando a gente envolve outros sentidos durante o aprendizado, aquilo vai para o cérebro para uma área mais nobre, vamos dizer assim, vai para uma área de maior importância. O seu cérebro dá maior importância àquilo, tá bom? Então, se esforce para fazer isso também. Queria dar as boas-vindas quem está aqui já no chat falando, o Danilo Catapã, o Otávio Murilo, Rafael Batista, Rafael Moraes, Vitor Gonçalves, obrigado por vocês estarem aqui. E quem for chegando depois também, pode ir dando boa noite, pode ir dando o olá para todo mundo aí. Beleza, pessoal? Então, eu vou começar sem mais delongas, porque eu tenho bastante coisa para falar com vocês hoje e não quero perder tempo. Então, deixa só eu mudar aqui para os meus slides, ok? Não costumo fazer essas aulas com slides, mas eu queria fazer algo super estruturado, então coloquei slide aqui. Uma coisa importante, para todo mundo que se inscreveu, vocês receberam um formulário, né, pedindo ali para você falar quais que eram os seus maiores desafios de carreira, que você gostaria que tratasse na aula. Primeira coisa, queria agradecer, porque recebi um monte de resposta, né, a galera realmente colocou ali o que estava precisando, e eu fiz o máximo que eu pude para pegar os assuntos mais recorrentes e colocar de uma forma que eu pudesse responder aqui na aula hoje, tá bom? Então, vou até citar alguns nomes, né, para a gente não ficar só no comentário, né? Mas quem mandou perguntas aqui? Vamos lá. Aliás, assim, uma coisa bacana, teve gente da Itália, teve gente de Portugal, teve gente da França se inscreveu, espero que falem português, né? Mas teve bastante gente aqui. Então, ó, o Domenique da Itália, né? Inclusive ele é da Itália, o Júlio César de Santa Catarina, Rodrigo Spinelli de São Paulo, Sérgio Luiz Rezende de São Paulo também, Luiz Gabriel do Rio, o Patrick da França, Antônio do Distrito Federal, Rafael da Paraíba, o Rumi da Nigéria, o pessoal da Nigéria, Otávio Murilo de Goiás, Miguel de São Paulo, meu, lista enorme aqui, Danilo Rodrigues de São Paulo também, Montival da Bahia, enfim. Galera, obrigado mesmo a todo mundo que mandou suas perguntas. Rodolfo Ferreira Rodrigues fala, Rodolfo, boa noite, boa noite. E vamos lá, pessoal, já estamos com o nosso slide aqui, vamos começar. Construa a carreira dos seus sonhos, ainda que você não saiba por onde começar, tá? Porque eu estive num momento em que eu era já muito experiente de carreira e eu realmente não sabia o que fazer para construir uma carreira top. E uma vez que eu descobri agora, uma vez que eu consegui uma carreira que eu sempre quis, a carreira que eu sempre sonhei, eu vivo ela hoje, então eu acho justo que eu compartilhe muito do que eu aprendi com vocês de diversas formas. Tenho feito isso em eventos, tenho feito em redes sociais, tenho feito muito agora no Instagram, especificamente sobre carreira, e estamos aqui hoje nessa aula para inscritos. Obrigado a você que está aqui hoje comigo. Então vamos lá, galera. Vamos em frente. E eu queria começar com uma notícia, dar uma notícia para vocês, um breaking news aqui, que é o seguinte: você consegue ter acesso às melhores oportunidades do mercado sem se tornar refém das modas da TI. Então, o que são as modas da TI? Se você está há mais de uma semana em tecnologia, imagino que você saiba que existe, né? Toda hora tem uma tendência, tem uma coisa nova, tem algo que vai explodir. Isso aqui vai mudar o mercado, isso aqui vai transformar tudo. E aí a gente fica naquela ânsia, né? Eu vou correr atrás, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, tem que fazer essa tendência. Agora é microserviço? Não, não é mais microserviço. Não, agora é Kubernetes, agora morreu o Docker, agora não sei o quê. Então, assim, a gente fica nessa loucura, né? Muitas vezes correndo sem sair do lugar. Mas eu queria te falar, começar com uma afirmação que talvez seja ousada para muitos, mas sim,
dá para você performar muito bem, você ter uma carreira top, sem você ficar refém dessa doideira que é a nossa área hoje. E hoje eu vou explicar muitas das ferramentas que você pode usar para fazer isso, beleza? Mas quando eu falo de melhores oportunidades, quando eu falo de oportunidades top, talvez fique na sua cabeça o que são as melhores oportunidades. E esse é o tipo de assunto que eu costumo perguntar muito, né? Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que sempre pergunto para as pessoas o que é tal coisa para você, o que você acha disso, o que você acha daquilo, o que você acha daquilo outro. E essa de questão de oportunidades, eu também pergunto bastante. E as respostas que eu mais recebo, né? E aí você pensa em você, o que é uma melhor oportunidade para você? Talvez seja oportunidades que têm ótimos salários, a gente tem que, né, admitir que a gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, né, tem que pagar as contas. Então, assim, uma oportunidade com ótimos salários, ou estar em uma empresa de renome, né, é algo que para você seria uma ótima oportunidade. Trabalhar num ambiente que te faça bem, né? Cada vez mais o ambiente de trabalho é um item de extrema importância para todo mundo, né? Quem não quer trabalhar num lugar que se sinta bem e ao contrário, quem quer trabalhar num lugar que se sinta mal, né? Então o ambiente hoje ele é muito importante. Ser valorizado e reconhecido é algo, né, importante para você, isso é algo recorrente, né? Quando eu pergunto para a galera o que é uma oportunidade top, né? E melhor ainda, né, se for uma oportunidade que reúna todas as alternativas. Então imagina, você vê uma oportunidade que ela tem um ótimo salário, é de uma empresa de renome, o ambiente parece ser show, eles têm valorização, têm reconhecimento. Poxa, isso é uma oportunidade inegavelmente muito bacana, muito legal, né? E pensando em mercado e pensando em carreira, né, seria capaz de apostar com você que você não aguenta mais passar por algumas coisas ou lidar com algumas coisas que eu listei aqui. Por exemplo, ter que aprender todos os frameworks do momento, né? Toda hora surge um framework novo de alguma coisa. E é o framework, como eu falei agora, que vai revolucionar o mercado, que vai desbancar todos os outros, que vai mudar para sempre a vida. Então, sempre tem alguma coisa, né? Mas eu não sei você, eu não aguento mais ter que aprender um framework novo, né? Eu não aguento mais, e talvez você não aguente mais também. Eu já passei dessa fase, né, graças a Deus, mas enfim, talvez você não aguente mais se matar de trabalhar e não ser reconhecido. Né? Quantas vezes você não trabalhou muito, trabalhou duro, se dedicou e não foi reconhecido? Talvez você não aguente mais não saber se vale a pena ou não aprender uma tecnologia. Né? Então surgiu uma tecnologia, pô, parece legal, estão falando que é legal, mas será que vale a pena me dedicar a isso? Será que vale a pena investir meu tempo, talvez investir meu dinheiro nisso? Né? Talvez você não aguente mais iniciar vários projetos e não terminar nenhum. Né? Quantas iniciativas, quantas ideias, quantas coisas que você imaginou em fazer. Né? Uma vez eu ouvi que a gente tem muitas iniciativas e poucas acabativas. Né? Então, quantas acabativas que você conseguiu entregar esse ano, por exemplo? Quanta coisa não ficou parada? E não só nesse ano, mas, né, ao longo da sua carreira aí. Talvez você não aguente mais não ser nem mesmo entrevistado para aquela vaga top. Né? Quantas vagas você já não se candidatou? Você viu lá, pô, até batia, né, os requerimentos ali, às vezes falta uma coisinha e tal, e aí, pô, nem chama para entrevista, por que será? Né? Ou talvez você não aguente mais se sentir travado na carreira. Né? Você olhar para sua carreira e falar: caramba, nada acontece, caramba, não sai do lugar, faço, faço, faço e não saio do lugar. Né? E assim, por que eu seria capaz de apostar com você que alguma dessas coisas você se identifica? Porque é o seguinte, eu já passei por todas elas, né? Talvez alguns saibam, alguns já tenham ouvido falar, esse ano eu fiz 22 anos de carreira como desenvolvedor. Então eu já passei por tudo isso, já me senti saco cheio de ter que aprender todas as modinhas, me senti de saco cheio de me candidatar a uma vaga e ninguém me chamar nem para entrevista na vaga. Realmente eu me cansei de todas essas coisas, né? Então, eu posso te falar que eu conheço o caminho exato para que você saia dessa situação, se você se identificou com ela. Porque eu consegui sair e eu estou aqui hoje para compartilhar algumas dessas experiências com vocês, tá bom? Não são todas as experiências, porque, como eu disse, são 22 anos, mas algumas dessas eu vou compartilhar com vocês hoje. E aí,
Dependendo do quanto você me conhece, e eu não sei, né, realmente, as pessoas chegaram de diversas formas aqui nessa aula hoje, mas talvez esteja na sua cabeça o seguinte: quem é você para me ensinar isso? Né? Quem é você aí para falar como é que eu, né, performo bem na minha carreira? Quem é você para me explicar como é que eu posso ir bem na carreira sem ficar refém das modinhas? Né? Quem é você, Helder? Então, eu só vou dizer, não vou dar carteirada e falar quem sou eu, muito pelo contrário. Eu vou te falar como é que eu aprendi o que eu vou te ensinar hoje. Tá bem tranquilo como é que eu aprendi o que eu vou te ensinar. Então é o seguinte, primeiro, como eu já falei, eu aprendi o que eu vou te ensinar hoje através de 22 anos de experiência trabalhando como desenvolvedor. Então, assim, eu estou no campo de batalha como você, né? Eu desenvolvi muito e desenvolvo ainda muita coisa, então eu aprendi isso nesses 22 anos. E eu aprendi isso também falando com mais de 50 mil desenvolvedores ao redor do mundo. Porque ao redor do mundo, bem ao redor do mundo, né? Em alguns países, mas assim, rodei bastante, né? Diversos continentes. Só não fui para a Austrália ainda. Mas falando com 50 mil desenvolvedores em 9 países, em 3 idiomas diferentes. E também tendo sido mentorado por alguns dos melhores desenvolvedores do mundo, né? Isso é algo que realmente fez grande diferença na minha carreira. Então, quem sou eu para te ensinar hoje? Não sou ninguém especial, mas eu aprendi o que eu vou te ensinar com essas formas aqui, beleza? E é o seguinte, se você me acompanha, né, quem me acompanha sabe que eu ensino sem dó, tá bom? Eu não escondo o jogo e quem me acompanha já sabe. E se você não me acompanha, então saiba que eu ensino sem dó. Então o que eu vou ensinar hoje, eu vou ensinar tudo, beleza? E aí talvez esteja na sua cabeça o seguinte: Helder, o que você, o que vai mudar na minha vida se eu aprender o que você vai me ensinar hoje? Então você está aqui, é uma quarta-feira, às 6h20 da tarde agora, você podia estar, né, se está de home office ainda, você podia estar indo já, né, comer sua janta, tomar um banho, descansar, e você está aqui comigo. Se você está no replay, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário for, mas talvez esteja na sua cabeça o que vai mudar para você se você aprender o que eu vou ensinar hoje. Então vamos lá. Hoje, o que você vai aprender? Primeira coisa, né? Você vai aprender, primeiro, a identificar o que mais tem travado os resultados na sua carreira. Tá? Então, você tem sua carreira. Eu imagino que você tenha resultados que você gostaria de atingir. E talvez alguns resultados você olhe e fale, puxa, eu não consigo atingir isso, por quê? Então, eu vou te ajudar hoje, eu vou te dar uma ferramenta que vai te ajudar a identificar o que mais tem travado os resultados na sua carreira. Segundo, você vai aprender hoje como é que você investe o seu tempo e energia naquilo que realmente faz sentido. Lembra a dança louca das tecnologias, das modinhas? Não. Como é que eu aprendo a investir o meu tempo e energia no que faz sentido? E terceira coisa que você vai aprender hoje, como é que você toma as ações necessárias para que os resultados desejados aconteçam. Tá? Então, eu estou te falando as 3 coisas que você vai aprender hoje. Você vai aprender a agir em 3 pilares: identificação, foco e ação. Então, o que você vai ganhar aprendendo o que eu vou te ensinar hoje? Você vai poder construir a carreira que você sempre quis. Se você dominar esses 3 pilares, e não, eu não estou exagerando, tá bom? Se você for capaz de identificar o que te trava, de aprender como é que você se dedica àquilo que faz sentido e como é que você toma ação para construir resultados na prática, você consegue ter a carreira que você gostaria de ter. Beleza? Então é o seguinte, ó, depois de te ensinar como é que você mesmo pode transformar a sua carreira, eu ainda vou te dar uma oportunidade no final da aula da gente trabalhar junto nisso de forma mais próxima. Mas isso fica para o final, tá bom? O importante nesse momento é a aula que eu vou te dar agora e vou entregar essas 3 ferramentas para você. E aí talvez na sua cabeça esteja assim, mas isso aí é bom demais para ser verdade, não é possível. Não é possível que você está aqui dando uma aula de graça e você vai me ensinar como é que eu construo a carreira que eu sempre quis com 3 ferramentas. E olha, né, talvez você esteja aí não sei não, né, meio estranho. Ó, eu, no seu lugar, eu estaria pensando a mesma coisa se eu não soubesse o que eu sei. Tá? Então, se eu posso te fazer um convite nesse momento, mais um convite, né? Afinal, você está aqui comigo. Se eu posso te fazer um convite nesse momento, é o seguinte: pega esse pensamento e guarda ele num cantinho, deixa ele quietinho e me deixa explicar, me deixa te mostrar, me deixa dar essa aula, tá bom? Se no final você realmente entender que ainda é isso, tudo bem, não tem problema. Mas deixa antes eu me dar esse benefício da dúvida
para eu poder te explicar, eu poder te entregar esse conteúdo hoje, que eu fiz com a sua ajuda, inclusive, né? Você que mandou suas perguntas e etc. Então é o seguinte, antes de eu cair exatamente nas ferramentas, eu cair exatamente naquilo que eu vou te ensinar, eu preciso te dar um pouco de contexto de como esse conteúdo surgiu, de como essas ferramentas surgiram, de como essas estratégias surgiram. Porque se eu te explicar isso, você vai entender o tamanho do poder que tem aquilo que eu vou te mostrar hoje. Então, o tamanho do poder que essas ferramentas têm de poderem realmente trazer algo fantástico para sua carreira, tá bom? E para isso, eu vou te dar um pouquinho de um histórico recente da minha carreira, tá bom? Só para vocês verem o que essas coisas que eu vou mostrar hoje para vocês fizeram comigo. Então vamos lá. Em 2015, eu tinha 16 anos de carreira. Minha carreira estava completamente travada. Eu não tinha nenhuma perspectiva, não é nenhuma perspectiva de futuro, porque a nossa área ela é muito privilegiada, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar bem, ganhar bem, etc. Mas eu olhava para o meu futuro, especialmente a médio e longo prazo, e eu falava assim: eu tô lascado, porque tá vindo uma galera top, a galera mais nova, cheia de energia, não sei o que, aprendendo um monte de coisa, eu não vou ser competitivo em médio e longo prazo. E eu comecei a me preocupar com isso, porque eu temia muito. Eu sou o sustento da minha família hoje, então eu pensava assim: poxa, o que vai ser da minha família se eu, lá em médio e longo prazo, não tiver mais um emprego que me dá a renda que eu tenho hoje, que tinha na época, etc. Então isso realmente começou a me preocupar muito, começou ali ficar me incomodando, né? Então era isso minha situação em 2015, especialmente mais para o final de 2015. 2016, janeiro de 2016. O ano começou e eu estava numa fase, né? Eu vinha daquela fase de dúvidas e aí eu meio que entrei num buraco realmente pessoal, por causa da minha carreira, que me deixou doente. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do tudo que aconteceu, mas enfim, precisei ser medicado, precisei passar por tratamento, etc. Foi realmente um começo de ano muito complicado. E o pior, além de estar doente, né? Assim, eu tinha uma sensação de que tava tudo errado, né? Eu olhava assim, meu, pô, eu trabalho há tanto tempo, conheço tanta coisa, já fiz tanta coisa na área, tanta coisa legal, não sei o quê, e, pô, tô doente ainda por causa disso e não vejo as coisas acontecendo. Então, realmente, eu tinha uma sensação de que tava tudo errado para mim na minha carreira. Até que eu recebi um e-mail, tá? E eu trouxe aqui um print desse e-mail. Eu não espero que você consiga ler, tá? Porque deve estar meio pequeno, mas eu quero dar algumas informações sobre esse e-mail. Primeiro, esse e-mail veio no dia 4 de janeiro de 2016, às 19h13. E esse e-mail foi enviado por um cara que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é o Bruno Souza, né, conhecido como JavaMan aí no mundo Java. E aí, eu não vou ler, assim, eu trouxe um pedaço do e-mail, o e-mail era bem grande, mas basicamente é o seguinte, esse e-mail falava sobre sonhos, né? E ele dizia lá que um amigo dele tinha ajudado ele a realizar um sonho. E que ele estava tão grato por isso que ele queria ajudar outras pessoas também a realizar os sonhos delas, tá bom? E aí ele fala num dado momento, fala assim: olha, me fala aí quais são os seus sonhos de carreira para esse ano, de 2016, porque eu vou tentar te ajudar a realizar os seus sonhos de carreira, né? E eu olhei, eu falei assim, meu, assim, eu até vou responder, porque eu acredito que quando você escreve as coisas, você realmente consegue materializar um pouco mais aquilo que está na sua cabeça. Eu falei, eu vou escrever mais por mim do que por ele. Porque ele não vai me responder. Meu, esse cara, todo mundo conhece o cara recebe milhares de e-mails, isso aqui não vai me responder. E aí, qual não foi minha surpresa, que eu respondi, e em minutos ele me respondeu de volta. Né? Eu até achei que era a resposta automática, mas não, ele tinha escrito mesmo. E aí ele falou, ele comentou um monte de coisa, a gente e falou: ó, com isso aqui eu consigo te ajudar, com isso aqui eu não consigo, então vamos trabalhar nisso. E eu falei, e eu demorei para cair minha ficha que realmente ele estava me ajudando de fato. Né? Então vamos lá, janeiro de 2016 aconteceu isso. Estava doente, recebi um e-mail do Bruno, ele falou que ia me ajudar. E aí vamos fazer um fast forward aqui para junho de 2016. Tá bom? Vamos alguns meses depois. Em junho de 2016, eu tinha trocado de trabalho, né? Que estava bem ruim as coisas lá, e tinha me tornado arquiteto-chefe em uma outra empresa, tá? Que era um trabalho que eu queria há muito tempo, trabalhar como arquiteto, e eu já entrei numa posição bem legal naquela empresa. Nesse ponto, eu já tinha colocado o meu primeiro sonho, um dos meus primeiros sonhos em ação,
que ela tem escrito um artigo técnico que na época foi publicado na OTN, que é a antiga Oracle Technology Network, que hoje é Oracle Community. E na primeira semana esse artigo teve 10 mil views. Inclusive, se você for no Google agora e procurar lá High Availability with Docker and Java, e você vai encontrar esse artigo. Infelizmente, eles não publicaram mais as estatísticas. Da última vez que eu vi, ele estava batendo 100 mil views, a coisa de 2 anos atrás, 2 anos atrás, tá bom? Em junho desse ano, eu dei minha primeira palestra no Java One Brasil, que infelizmente foi o último Java One Brasil também. E foi a minha primeira palestra da vida, assim, né? Profissional, já foi no Java One Brasil. Foi minha primeira palestra no TDC, que muitos de vocês acredito que conheçam. Já foi na Trilha Stadium. E interessante é que essas palestras foram fruto desse artigo. A gente pegou esse artigo e transformou em uma palestra, na verdade. Submetemos para os 2 eventos. E o evento, a palestra foi aprovada e, enfim, eu palestrei no evento. Isso foi junho daquele mesmo ano, que as coisas tinham começado difíceis, né? Em outubro deste mesmo ano de 2016, eu estava dando a minha primeira palestra no Java One São Francisco. Se você não é do mundo Java, o Java One era o maior evento de Java do mundo, né? Ele mudou de nome, né, em 2018, mas enfim, era um evento gigantesco e eu consegui dar a minha primeira palestra lá, minha primeira palestra em inglês. Então eu estava lá em outubro daquele ano. E eu lembro que eu passei uma semana em São Francisco, maravilhado com tudo que estava acontecendo e tal. E aí voltei para o Brasil, cheguei no Brasil no domingo. Só que na sexta-feira, eu estava em São Francisco ainda, o meu chefe dessa empresa, que eu era arquiteto-chefe da empresa, falou assim: cara, segunda-feira de manhã a gente vai ter uma reunião, você pode vir logo cedo? Aí eu estava querendo descansar da viagem, não, foi não, claro, vou tal. E o que aconteceu? Eu fui demitido, né? No momento que eu estava assim, obtendo os melhores resultados que eu jamais imaginaria conseguir na minha carreira, eu fui demitido. E, enfim, né, fiquei naquela situação de novo, assim, eu não estava mais doente como eu estava no começo daquele ano, mas enfim, foi um choque, né. Mas algumas coisas já tinham mudado da forma com que eu era visto no mercado. Então algumas semanas, 2, 3 semanas depois, eu estava sendo contratado para trabalhar num dos maiores projetos de Docker do Brasil naquela época, tá. Era um projeto imenso de automação usando Docker, numa empresa que tinha mais de 150 sistemas de fornecedores diferentes. A gente estava colocando eles tudo numa mesma plataforma de containers, então era um projeto realmente gigantesco. Eu fui contratado para trabalhar lá. Isso foi em 2016. 2017, eu decidi focar minha carreira mais no mundo de Java EE, né, que era algo que eu tinha experiência, que eu gostava de fazer também, e eu via realmente muita possibilidade no mercado, e eu comecei a me dedicar mais a esse mundo de Java EE. E aí, eu iniciei um projeto no Sou Java, que é o grupo de usuários Java que eu faço parte, que é o maior grupo do mundo, onde eu entrevistei os 15 maiores experts de Java EE do mundo naquela época. Tá? Isso me levou a ser convidado a escrever o Java EE Cookbook, tá? Que foi o livro que eu escrevi baseado na versão 8 do Java EE na época. A Pact Publishing me chamou, enfim, por toda aquela relevância que eu comecei a adquirir no mundo Java EE, fui lá e escrevi o Java EE Cookbook. Isso me levou também a pegar aqueles mesmos 15 experts e organizar com eles um painel no último Java One São Francisco que aconteceu, que foi lá no ano de 2017. Tá? Então, foi um evento fantástico, tinha um monte de gente no palco, um monte de perguntas da galera, evento lotado, o pessoal de pé, se você já viu uma foto do Java One, as salas cabiam ali 400 pessoas, mais ou menos, então realmente foi um negócio muito, muito legal. E neste ano de 2017, eu fui então contratado pela Oracle para ajudar a construir o programa de Developer Advocacy para a América Latina. E percebam o seguinte, isso foi exatamente 1 ano e 7 meses depois daquele fundo do poço, daquele dia que eu estava doente, que não sei o quê, e que as coisas estavam realmente degringolando na minha carreira. 1 ano e 7 meses depois aconteceu todos esses resultados que eu falei para vocês. E claro, as coisas não pararam. Em 2018, o livro foi lançado, né? Eu comecei a escrever em 2017, entreguei em 2018. Foi o primeiro ano em que eu fiz mais de 50 palestras no ano, em diversos países. Nesse ponto aqui eu comecei a viajar loucamente, porque era o meu trabalho lá na Oracle na época. Entrei para o comitê técnico do Oracle Code One, que era o Java One. O Java One mudaram o nome para Oracle Code One.
entrei para o comitê técnico do evento e também entrei para o comitê técnico do TDC, onde tenho a felicidade de ajudar até hoje, inclusive. Nesse ponto, galera, vamos lá, 2018, né? Essa história começou ali no comecinho de 2000, na verdade em 2015, né? O fundo do poço ali, começo de 2016, estamos em 2018. Nesse ponto, eu comecei a perceber o seguinte, que haviam padrões que estavam me gerando os resultados que eu estava conseguindo até então. Todos aqueles resultados que eu estava obtendo, eu comecei a identificar que existiam padrões naquilo. E aí eu peguei esses padrões que eu comecei a perceber e eu submeti eles a 3 coisas: documentação, estruturação e implementação. O que é isso? Eu peguei os padrões e documentei eles, eu identifiquei as estruturas que existiam neles e eu comecei a implementar eles de forma intencional. Então, assim, coisas que eu estava fazendo de forma empírica, ou coisas que as pessoas me falavam, os mentores que eu tive acesso me falavam para fazer, eu comecei a aplicar, eu comecei a realmente definir isso, eu fiz uma especificação dessas coisas que estavam funcionando na minha carreira. E aí, o que eu percebi? Que os resultados que eu estava obtendo, eu conseguia repetir eles e conseguia escalar eles ainda agora que eu tinha uma estrutura realmente definida para eles. E aí, nesse ponto, como eu estava indo bem na minha carreira, os meus amigos, né, as pessoas que eu conhecia, começavam a vir me tirar dúvida, perguntar, falar assim, cara, assim, as pessoas também às vezes se surpreendiam com a velocidade dos resultados que eu estava obtendo, mas também vinham me pedir ajuda, tô com uma dúvida com relação a isso na minha carreira, eu não sei se eu faço isso, aquilo, outro, tô com uma proposta, como é que eu analiso isso? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ajudar esses meus amigos, essas pessoas próximas de mim, utilizando esse método que eu estava estruturando, e não só tirando coisa da minha cabeça, né? E aí, desse ponto que nasceu a minha primeira turma de mentoria, porque como eu vi que aqueles resultados se repetiam, eu falei, cara, isso aqui, pô, tem gente precisando disso no mercado, né? Então, assim, por que não ajudar essas pessoas de forma mais direta, mais próxima? Então, esse foi o ponto que eu cheguei lá no começo de 2018. Aí, em 2019, eu já passei de 60 palestras no ano também, em vários países, me tornei um TDC Rockstar, que é uma premiação que o TDC faz, né, para pessoas relevantes lá dentro do evento, e saiu a segunda edição do meu livro. Agora, como Jakarta e Cookbook, eu praticamente reescrevi o livro, coloquei coisas novas de microprofile, de um monte de coisa, então é praticamente o meu segundo livro mesmo em 2019. Ano passado, em 2020, fui contratado pela Red Hat, muitos sabem que eu trabalho lá até hoje, inclusive eu entrei lá uma semana antes de ter o lockdown em São Paulo, então eu quase não fui no escritório da Red Hat, e eu fui contratado para gerenciar o Red Hat Developers para a América Latina. Então, é um programa global da Red Hat e na América Latina eu estou à frente dele. Em 2020 também me tornei Java Champion, que era algo que eu jamais imaginava ser possível acontecer na minha vida. Então, hoje são 320 e poucos Java Champions no mundo, então, assim, realmente foi algo fantástico para mim. E eu dei a minha maior palestra até hoje, né? Foi um evento da Argentina que tinha 3.888 pessoas online ao vivo neste evento, tá? Surreal, assim. E em 2020, ano passado, montei a minha segunda turma da mentoria, a primeira tinha terminado, né, de 2019 para 2020, então em 2020 abri a segunda. E este ano, né, até agora, já foram 3 livros publicados, até o momento já passei de 70 palestras, né, esse negócio de fazer coisas online realmente está rendendo, e tenho trabalhado diretamente com alguns dos maiores desenvolvedores de algumas das maiores empresas de tecnologia, de serviços, de financeira, enfim, de todas as áreas aqui na América Latina. Então, assim, eu estou num momento realmente absolutamente fantástico na minha carreira. Aí você deve estar falando, tá bom, então me mostra o raio do método, né? Porque eu fiz todo esse contexto para que você veja o que isso impactou na minha própria carreira. Né? Eu não sei, provavelmente acho que eu nunca contei com tantos detalhes o que realmente gerou tudo aquilo que me trouxe aonde eu estou hoje, e é isso que eu estou fazendo com vocês hoje aqui. Então vamos lá, gente. Agora vai começar realmente as 3 ferramentas que eu falei para vocês que eu ia entregar, e eu vou entregar as 3 a partir deste momento. Né? E importante dizer que até hoje eu só tinha entregado essas 3 ferramentas no meu grupo de mentoria, tá bom? É claro que na mentoria existe um acompanhamento, existe um aprofundamento, existe, né, um trabalho de médio prazo, vamos dizer assim, mas as ferramentas eu vou entregar hoje para vocês aqui. E são 3. Uma chama Let,
uma chama SAV e uma chama CCF, tá bom? São as siglas das ferramentas. Cada uma dessas ferramentas vai agir num daqueles pilares que eu falei para vocês agora há pouco. O LET vai te ajudar no pilar da identificação, o SAV vai te ajudar no pilar do foco e o CCF no pilar da ação. Beleza? Então, como eu falei que esses três pilares, você dominar esses três pilares ia te possibilitar a construir a carreira dos seus sonhos, então é através dessas três ferramentas que você consegue dominar esses pilares. Tá bom? E cada uma dessas ferramentas, ela é um desafio em si mesma. Então, assim, o LET ele é um desafio, o SAV ele é um desafio, o CCF ele é um desafio. Desafio por quê? Porque ao implementar, para implementar eles, você tem algumas coisas para fazer. Tá? E essas coisas vão realmente impactar na sua carreira. E eu queria te falar desde já que eu mesmo uso essas ferramentas até hoje. Tá bom? Pausa rápida para algumas pessoas que deram boa noite aqui que eu não tinha visto. O Dom Silva, o Lucas Lopes, e o Luiz também, que eu não tinha falado. Então, boa noite para vocês, obrigado por estarem aqui. Então, assim, eu mesmo uso essas ferramentas até hoje, tá? No meu, assim, é interessante porque, assim, eu tô num momento muito bacana, mas eu continuo fazendo aquele arroz com feijão, vamos dizer assim, do meu método. Porque é o seguinte, o que ele vai fazendo é escalando cada vez mais os resultados. Então, vocês viram, eu fico colocando a linha do tempo para vocês, o quanto esses resultados vão aumentando ao longo do tempo. E eu continuo usando elas no meu dia a dia. Então, vamos lá. Vamos à nossa primeira ferramenta e eu vou tomar uma aguinha enquanto isso. Vamos lá. Vamos começar com o LET, tá? Que é a ferramenta que vai atuar no pilar da identificação. E com ele você vai aprender como é que você identifica o que mais tem travado os resultados da sua carreira. Tá bom? Esse é o que o LET vai te ajudar no pilar da identificação. O que significa LET? São três palavras: list, escolha e tome. Tá bom? Se você está tomando nota, este é um bom momento. Então vamos lá. O LET vai atuar no list, escolha e tome. O que é isso? Então vamos lá, vamos conhecer cada um dos itens. Essa ferramenta, o LET, ele vai, né, como já falei, atingindo o pilar da identificação. É aqui que você vai descobrir exatamente o que está impedindo a sua carreira de crescer nesse exato momento. E foi através da abordagem do LET que eu publiquei o meu primeiro livro, 8 meses após a assinatura do contrato. Se você já escreveu um livro, você sabe que esse é um prazo bem interessante para um livro de quase 400 páginas, que era ele, um livro técnico e tal. Então, assim, foi algo interessante e que sem essa ferramenta eu não conseguiria ter feito. Então vamos lá, list. O que é o primeiro item do LET, que é o list? Você vai listar 10 coisas relacionadas à sua carreira que estejam inacabadas. Inacabadas. Ou seja, se está inacabado, quer dizer que você começou e parou. Por qualquer motivo que seja, isso não é o caso agora. Mas coisas que você começou e parou relacionadas à sua carreira. Tá? E aí pode viajar aí, desde que seja relacionado à sua carreira. Então, exemplos. Pode ser cursos inacabados, projetos abandonados, livros não lidos, propostas desconsideradas, iniciativas paradas, né? Iniciativa sem acabativa. E aí, né, você complete a lista do etc. Tá bom? Desde que sejam itens relacionados à carreira. Para cada item, você vai dizer o seguinte, e aqui, galera, é a parte importante desse negócio. Você vai fazer o seguinte, para cada item que você pôs na sua lista, você vai dizer que resultado você deixou de obter por não ter terminado esse item, como você se sente em relação a isso. Isso é importantíssimo, importantíssimo, e eu já vou explicar o porquê. E, finalmente, que você seja, importante aqui, que você seja 100% honesto com você mesmo. Por que isso? Porque a gente se engana muitas vezes. Por isso que o sentimento aqui é importante, porque é o seguinte, é quando você olha para aquela coisa, você fala assim, tenho a impressão que o meu vídeo dá umas travadas. Se deu, por favor, coloquem no chat, mas acho que voltou. Deixa eu ver. Bom, acho que tá rolando. Por que é importante, galera, a questão do sentimento? Você colocar como é que você se sente em relação a essas coisas. Porque
É você olhar para algo e falar assim, cara, eu não fiz isso aqui, meu, que droga, eu perdi esse resultado. Porque a ideia é você olhar o que você não fez, o resultado que você perdeu, e como é que você se sente. Fala, nossa, se eu tivesse feito isso, eu teria esse resultado. Que droga. Nossa, fiquei triste, fiquei desapontado, fiquei com raiva. Enfim, colocar realmente como é que você se sente por não ter atingido aquele resultado. Galera falando que tá tudo bem, que travou. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado por estarem junto aí. Tá bom? Então, esse aí é o list do LAT, tá? Importantíssimo. Escolha. O que é o escolha? Você vai escolher um item dessa lista. E agora vem o momento também de você ser honesto e não enganar a si mesmo, que é o seguinte: não é porque você vai escolher um que na hora de montar a lista de 10 você vai montar com um só. Não, faça com 10, porque é importante você ter aquele momento de analisar, de fazer toda essa reflexão da sua carreira, de tudo que você deixou para trás, etc. Isso é muito importante nesse exercício, tá bom? Então vamos lá. Escolha um item da lista e aí vai ser o mais importante. Como assim mais importante? Tem que ser aquele item que travou o seu maior resultado. Tá? Então você pegou lá os 10 itens, isso aqui travou isso aqui travou aqui, isso aqui travou aquilo. Pega aquele que no seu julgamento, e é pessoal, porque a lista é sua, você vai lá e fala assim, cara, o maior resultado que eu perdi aqui nessa lista de 10 itens é esse aqui. Você vai escolher esse item. Melhor ainda, se esse item que travou o maior resultado foi aquele que te trouxe a pior sensação. Tá? Sabe aquele que você falou assim, meu, que mané que eu fui, né, por ter largado isso aqui, por não ter continuado. Se for o mesmo item, top. Esse é o item para a gente trabalhar. E importante, não pense em termos de dificuldade, mas em resultados. Como assim? Né? Você pode se sentir tentado a olhar na lista e falar assim, pô, mas esse aqui é muito difícil, nossa, esse aqui eu vou me lascar. Não, eu vou nesse aqui que é mais fácil. Não adianta, aí já perdeu o exercício, entendeu? Então a ideia é você pegar realmente aquilo que vai te trazer o maior resultado. E por que é importante que seja aqui algo que você se sentiu muito mal? Porque quando você conseguir destravar o resultado que estava travado ali, você vai ter uma sensação de realização muito grande. E isso te gera motivação, te gera a vontade de querer o outro resultado, o outro e o outro. Tá? Então, por isso que é importante se ater a esses detalhes. E o terceiro item do LET, que é o tome. Como assim tome? Tome uma ação hoje. Né? Como assim hoje? Hoje, você vai tomar uma ação hoje. Porque é o seguinte, esse é o item mais importante, também o mais subestimado, e eu vou te explicar por quê. Porque quando você... voltei aqui. Quando você fala assim, pô, legal, você identifica o item, você vê qual que é importante, legal. Pô, preciso fazer alguma coisa sobre isso. Aí você fecha seu caderno e vai fazer outra coisa. Meu, seu cérebro, sabe o que ele vai fazer com você? Deixa pra lá. Ele nem não vai te lembrar. Você não vai tomar ação se você não fizer algo agora em relação a isso. E aí você fala, caramba, como assim agora? 15 para 7 da noite. Né? Eu não. O Danilo falando, né, que tem no livro. Sim, tem no livro, Daniel. Aqui eu estou dando mais detalhes, explicando como é que ele nasceu, explicando como é que você faz isso. Mas sim, tem no meu livro. E aí, galera, exemplos de ação para você tomar hoje. Né? Então vamos lá. Porque se eu falar assim, pô, é difícil tomar ação hoje, eu tô aqui, né, na aula, depois tem que comer, tem que dormir e tal. Vamos lá. Você pode, por exemplo, colocar um lembrete no seu celular com uma data e uma hora para você fazer algo sobre isso. Esse, inclusive, para mim, ele é o melhor de todos, porque é o seguinte, assim, cara, realmente hoje eu não consigo, eu tô cansado, mas eu vou pegar o meu celular aqui e vou pôr no calendário que sexta-feira, às 10h30, eu vou fazer algo em relação a isso. Por quê? Porque você não precisa mais confiar na sua memória. Você pode ter o seu dispositivo que está sempre com você que vai te lembrar disso. Um outro exemplo de ação que você pode tomar é pesquisar na internet sobre o assunto. Porque às vezes, quando você coloca alguma ação naquilo, você está mexendo com o seu sistema cognitivo, você está colocando mais coisas relacionadas àquilo, você está realmente se envolvendo com esse negócio. De novo, seu cérebro começa a colocar isso numa ordem de importância diferente. Você pode, por exemplo, comprar um livro ou um curso sobre o tema. De repente, fala assim, cara, eu sei que tem um livro top sobre esse negócio, deixa eu já entrar na Amazon aqui e comprar o livro para chegar em casa amanhã, depois de amanhã, sei lá.
Pode ser uma ação também, porque você começa a fazer a bola rodar. Ou você conhece alguém, você sabe de alguém que é referência nesse assunto. Meu, vira o stalker dessa pessoa. Vai em todas as redes sociais agora e começa a seguir essa pessoa. Né? Por exemplo, ativa as notificações e tal, faz tudo aquilo para você acompanhar. Mas basicamente faça alguma coisa em relação a isso. Tire esse negócio do lugar que ele estava, de algo abandonado, de algo parado. Né? Ou um outro exemplo é você retomar algo que você estava fazendo. De repente, a ação é assim, cara, isso aqui era um projeto que, putz, eu parei realmente e eu vou retomar. Então você pode pôr um lembrete, né, para sexta-feira, 10h30, como eu falei, e o lembrete vai ser o seguinte, olha, baixar o repositório de novo do Git que está lá, vai lá, baixar na minha máquina e começar a fazer. Ou é pegar aquele artigo que eu estava escrevendo e vou retomar a escrita dele. Ou pegar aquela pessoa que me ligou falando que pô, tinha uma vaga que talvez fosse bacana para mim e entrar em contato para ver se a vaga ainda existe. Não sei, retomar algo que você vinha fazendo sobre isso. Tá bom? E aí, eu já falei bastante sobre isso, mas para registrar, né, como dica bônus até, se possível, escreva, galera, esse desafio, escreva à mão, tá? Faça à mão, não vou ter tempo de explorar muito isso, mas o seu cérebro vai dar uma atenção muito especial a tudo aquilo que você envolve mais do seu sistema sensorial, do seu sistema cognitivo. Essa ferramenta, galera, o LET, ele é a que traz resultados mais rápidos a qualquer um que se propõe a utilizá-la. Por que mais rápidos? Né? Porque é magiquinha, é esqueminha? Não, nada disso. Porque, de novo, você está lidando com coisas inacabadas. Você está lidando com coisas que você, de alguma forma, estava envolvido e parou. É aquele resultado que estava travado mesmo, aquele resultado que ele poderia ter acontecido e não aconteceu. Então, você retomar coisas que você já vinha fazendo, muitas vezes é o que falta. É o que falta para você conseguir aquele negócio que você estava tanto querendo e estava lá parado no tempo. Beleza? Legal. Falamos do LET. Vamos à segunda ferramenta agora, que é o SAV. O SAV. O SAV vai atingir no pilar do foco, vai trabalhar no pilar do foco, e ele vai te mostrar como é que você investe o seu tempo e energia no que realmente faz sentido. Tá bom? Então, o que é SAV? São 3 palavrinhas também. Sabe, ajuda e vale. Então vamos entender. Ela vai atingindo, trabalhar no pilar do foco. No LET, você começou a fazer a roda girar. Né? Começou a destravar resultado. Começou a fazer as coisas acontecerem. Começou a se sentir motivado, porque, pô, tô saindo do lugar, tô fazendo alguma coisa, tô entregando alguma coisa. No SAV, você vai descobrir onde vale a pena investir os seus esforços daqui para frente. Porque é legal. Pô, eu consegui fazer umas coisas, eu aprendi como é que faz, aprendi a tirar do lugar. Agora vamos ver direção, vamos ver para onde eu vou, vamos ver onde vale a pena me concentrar. E foi utilizando essa ferramenta do SAV, as abordagens do SAV, que eu, em 2017, consegui me tornar uma referência mundial em Java EE. E eu não estou falando isso para me exibir, eu estou te falando isso porque é algo que eu estou te mostrando agora e que fez esse resultado comigo. Quando a Pect me chamou para escrever o livro, eles falaram, olha, a gente está vendo que você é uma referência em Java EE, a gente queria que você escrevesse um livro. Eu nem era Java Champion na época, eu tinha um monte de Java Champion que poderia escrever aquele livro. E eles me procuraram por alguma razão. Então vamos lá. Quais são os 3 itens do SAB? A gente vai começar pelo SAB. O que é o SAB? O SAB é o seguinte, o seu foco tem que ser algo que você sabe. Né? Parece óbvio até, mas tem uma sacada aqui. Por que tem que ser algo que eu sei? Porque você precisa focar em algo que você tenha domínio. E domínio, galera, não entenda domínio por você ser o mestre do universo naquilo que você faz. Não. De tudo que você faz, você é melhor nisso. Você tem dentro das suas habilidades, o que você domina é isso. Vai ter gente melhor que você? Sempre. Vai ter gente que sabe menos que você? Sempre também. Então, se compare apenas com você mesmo ontem. Tá? Tente ser melhor do que você mesmo é hoje, amanhã. Tá? Então, domínio é sempre em relação a você, tá? Não em relação aos outros. Então, seu foco é algo que você sabe, é algo que seja do seu domínio. É aquela coisa que todo mundo vem tirar dúvida com você. Pensa aí, tem alguma coisa que, todo mundo vem te perguntar, todo mundo vem pedir sua opinião, vem ver se você, o que você acha, vem te perguntar. Isso pode ser um grande indicativo
do seu foco. É algo que você é lembrado por ser muito bom naquilo, né? As pessoas olham e falam assim: meu, sabe tal coisa? Nossa, fulano manja demais, fulana manja demais. Nossa, pode falar com ele ou com ela que eles manjam, né? Então, assim, é aquela coisa pela qual as pessoas lembram de você. Esse é o primeiro item do SAV, que é o sabe. Segundo item do SAV, que é o ajuda. O que é ajuda? O seu foco tem que ser algo que ajude alguém, né? Como assim ajude alguém? Quando você desempenha o seu foco, alguém tem uma vida melhor, uma vida mais produtiva, mais feliz. Quando você faz aquela coisa que você está imaginando aí que é o seu foco, tá? Ou seja, desempenhar o seu foco, ele resolve o problema de alguém. E galera, se isso tá meio turvo para você, pensa no seguinte: desenvolvedor de software é resolvedor de problema. E por que a gente resolve o problema? Para melhorar a vida de alguém. A gente não faz software, né, para algo inanimado. Não, a gente faz software para gente. Vai ter uma pessoa que vai usar o nosso software, né? Ainda que não, você fala, não, mas o meu software é um serviço que usa, tá? Mas esse serviço tem um outro serviço, que tem outro serviço, uma hora tem uma pessoa usando. Então a gente faz software para melhorar a vida das pessoas. Se você tiver isso em mente, toda vez que você estiver comitando um código, fazendo um código, você vai lembrar que, poxa, isso que eu estou fazendo está melhorando ou está piorando a vida de alguém? Né? Então pensa nisso. Fechando parênteses aqui. Então, quando você desempenha o seu foco, você resolve o problema de alguém. Ou seja, se alguém precisa disso que você se propõe a focar, significa que há demanda. Tá? A gente falou de domínio, aqui a gente fala sobre demanda. Então, segundo item do SAV, que é o ajuda. E o terceiro item do SAV, que é o vale. O que é o vale? O seu foco tem que ser algo que vale algo em termos financeiros. Como assim? Né? Tem que ser algo que alguém pague para ter isso, tem que ser algo que tenha dinheiro. Por que tem que ter dinheiro envolvido? Você está falando de dinheiro na palestra sobre carreira. É porque é o seguinte: se tem quem pague para ter aquilo, significa que vai ter projeto, vai ter vaga, vai ter contrato, vai ter freelance, vai ter. Você vai poder trabalhar. Né? Porque de nada adianta você dominar algo, né, por qualquer que seja. Até tem uma demanda, mas, meu, ninguém está investindo nisso, ninguém está pagando para ter isso, ninguém está disposto a pagar para ter isso. Meu, se você tiver um trabalho, talvez você vai ser mal pago e talvez nem tenha. Então, assim, precisa ser algo que combine. Até eu chamei aqui no próximo item que eu falei que é a tríade DDD, né, que é o domínio, demanda e dinheiro. Então, assim, o seu foco é algo que você sabe que ajuda, que você sabe fazer, que ajuda alguém e que vale dinheiro, e por ser assim, ele envolve a tríade DDD, que é o domínio, demanda e dinheiro. Tá bom? E é importante que o foco, você, se possível, seja algo que reúna essas três coisas ao mesmo tempo. Então você imagina, porque assim, se você sabe, você tem domínio, pode ser, né, provavelmente, que é algo que você faz bem, você faz com facilidade, você tem resultado, pô, aquilo te traz satisfação. Você trabalhar satisfeito é muito mais gostoso, é muito mais interessante do que trabalhar, né, infeliz. Se ajuda alguém, pô, tem demanda e também você está vendo aquilo gerando resultado para alguma pessoa, isso também te anima, te motiva, né? Então isso também é importante. E o vale, óbvio, tem que ser bem pago, né? Eu não tenho medo de falar que o desenvolvedor tem que ser bem pago, né? Então vale a pena você correr atrás de algo que pague bem. Né? E vamos ver, então, como é que a gente pega o SAV, né, esses três itens, o SAB, o ajuda e o vale, e utiliza ele para encontrar o seu foco na carreira. Vamos lá? Então vamos fazer a implementação do SAV. Como é que vai ser? Liste 10, eu gosto de 10, né? Percebeu, né? Liste 10 principais projetos que já tenha trabalhado. Ou quantos você puder listar, porque eu entendo que talvez alguém esteja aqui assistindo que começou há pouco tempo, não tem 10 projetos. Quantos você puder listar? Se não tem 10, lista todos. Se você tem mais de 10 projetos para listar, lista 10. Pega os principais, né? Aqueles que você realmente dá uma importância maior a eles. Para cada projeto, escreva qual problema estava sendo resolvido nesse projeto. Esse projeto aqui era um problema de logística, que precisava fazer isso, 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 aquilo. Esse projeto aqui era de mercado jurídico, precisava ajudar a fazer aquilo. Enfim, o problema que estava sendo resolvido ali. Escreva também para cada projeto quais tecnologias, linguagens, metodologias, frameworks foram utilizados em cada um deles. Tá bom? Lista isso também.
E aí, para cada um desses projetos, você vai dar uma nota de 1 a 10 relacionado ao SAV. Como assim? Você, eu tenho esse projeto aqui que era do mercado jurídico e era, sei lá, em Java, por exemplo. Aí você pode falar, se fosse o meu caso, Helder, né? O SAB dele para mim é 10, porque eu sei bastante de Java. O Ajuda era um projeto meio estranho, não acho que estava sendo muito útil, não. A empresa até não usou depois, então a ajuda era 2. E o valor, estava pagando muito bem, não era mais ou menos, então o valor era 5. Pô, aí beleza, dei as notas. E aí você vai fazendo isso para cada projeto. Quando você terminar de fazer, você vai somar a pontuação de cada um dos projetos. E os 2 primeiros do ranking, eles são grandes potenciais para ser o foco na sua carreira. Por quê? Porque você vai olhar para esses 2 primeiros do ranking, são projetos em que você, pelo menos pelas suas próprias notas, né? Você tinha um grande domínio, ou um domínio razoável sobre as tecnologias, ou sobre os problemas resolvidos, sobre tudo que estava envolvido. Aquilo tinha um potencial grande de demanda, estava ajudando muito, e, segundo a sua própria avaliação, aquilo estava pagando bem, ou pagando minimamente bem dentro das suas expectativas. Tá? Então, tem um grande potencial de foco ali nesses projetos, nesses 2 primeiros do ranking, beleza? Uma coisa importante, galera, sobre foco é o seguinte: muitas vezes a gente tem medo de focar porque a gente tem medo daquilo que está ficando de fora. Eu falo assim, pô, eu escolhi me dedicar aqui. E esse monte de coisa que eu estou abrindo mão? Galera, você não tem que ter medo daquilo que está abrindo mão. O que você tem que ter medo é de você não focar e passar a vida inteira atirando para todo quanto é lado. Porque não dá. Acredita em mim. Eu passei muito tempo da minha carreira atirando para todo lado e você realmente não sai do lugar. Então é o seguinte, não tenha medo, porque é o seguinte, quando você começa a ser percebido como um especialista naquilo que você está focando, você começa a ter muita oportunidade relacionada àquilo, haja vista minha timeline que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. Tá bom? Então esse foi o SAV. E agora vamos à nossa última ferramenta, que é o CCF, que é no pilar da ação. Como tomar ações necessárias para que os resultados desejados aconteçam. Ok? E aí eu queria começar dizendo o seguinte, galera. Conhecimento sem ação não serve para nada, absolutamente nada, tá bom? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, vale a pena eu fazer tal curso, tal coisa, estudar isso. Assim, depende. Você vai implementar, você vai usar, você vai fazer alguma coisa com isso, você vai ensinar alguém a fazer isso, você vai usar no seu projeto, você vai escrever alguma coisa com isso. Se a resposta é não para tudo, eu falo, então não vale a pena, porque conhecimento sem ação não serve para absolutamente nada, tá bom? Então tenham isso em mente quando a gente pensa sobre isso aqui, que esse item vai ser muito ligado a isso. O CCF, ele envolve 3 coisas: conteúdo, canal e frequência. Essa ferramenta ela vai trabalhar no pilar da ação, como eu já comentei com vocês. E aí vamos lá. No LET, você aprendeu a ser reativo em relação ao que está travando a sua carreira. Porque às vezes a gente tem uma visão errada de, fulano é muito reativo, ele só é. Não, você tem que reagir, porque você nunca vai ser perfeito na administração de todas as suas pendências. Não, tem coisas que vão ficar para trás. E se tem coisas que faz sentido você reagir em relação a elas, então sim, você precisa de algo que te leve a reagir em relação a isso. Então no LET, é isso que você faz, você aprender a ser reativo em relação ao que está travando a sua carreira. No SAV, você aprendeu a ser seletivo em relação àquilo que faz sentido para você se dedicar, ou seja, você aprendeu a escolher. Você não vai mais atirar para todo lado, não, você vai escolher, vou fazer isso, isso e aquilo. Né? Então no SAV você aprendeu isso. No CCF, você vai aprender a ser ativo na criação dos resultados que você deseja para sua carreira. Beleza? Então, e aí, quando a gente fala de ação, eu queria falar o seguinte para vocês, que é um outro statement que parece ser usado por alguns, mas o meio mais rápido, acessível e efetivo de fazer isso é compartilhando conhecimento. Tá, então, eu vou repetir. O meio mais rápido, acessível e efetivo de obter resultados na carreira é compartilhando conhecimento. Beleza? E aí é o seguinte, talvez fique na sua cabeça assim, mas compartilhar conhecimento, que tem nada a ver, cara? O que é isso? Né? O que isso tem a ver com o assunto? Né? Por que compartilhar conhecimento vai me ajudar na carreira? Eu tenho alguns itens para listar para você.
Primeiro que quem ensina aprende. Segundo, que conteúdo gera autoridade, tá? A gente não pode ter medo de falar sobre isso, porque é o seguinte, quando alguém consome um conteúdo seu relacionado a algum assunto e esse conteúdo ajuda essa pessoa, as pessoas falam, pô, fulano manja disso. Pô, fulano... Aí o outro conteúdo ajuda também. Caramba, ele manja mesmo, ele manja mesmo. Aí o outro conteúdo também, outro conteúdo... A pessoa vai começando a te enxergar como uma referência, como uma autoridade realmente nesse assunto. E quando o seu conteúdo ajuda alguém, ele gera gratidão, que quando você tem gratidão, você gera ainda mais compartilhamento desse conhecimento. Por quê? Porque as pessoas começam a... o Rafael falando aí, onde um ensina, dois aprendem. Exatamente, é isso mesmo o princípio. Quando existe a gratidão, as pessoas compartilham, porque falam assim, cara, isso me ajudou, dá uma olhada. Meu, isso me ajudou, dá uma olhada. Fulano me ajudou, olha as coisas que ele está fazendo. Então, isso começa a gerar um ciclo virtuoso em torno de você. Tá? E outra, o seu conteúdo ele diz muito sobre você. E aqui eu queria falar uma coisa que muitas vezes a pessoa fala assim, meu, não importa muito o que eu falo, o que eu publico, se eu não publico, se eu publico ou não, porque se um dia alguém se interessar por mim numa vaga, meu, na conversa ali, na entrevista, eu tiro qualquer dúvida, eu resolvo. O problema é que tem muita vaga que você nem chega para a entrevista. E você não ficou sabendo que existia. Por quê? Porque a pessoa se deparou ou não se deparou com você, nunca te viu, ou com que se deparou, não deu muita informação importante sobre aquilo que ela estava procurando, a pessoa nem te considera. Então, quando você aprende a fazer esse tipo de coisa, você gera realmente todo esse volume de informação ao seu redor. E galera, quando eu falo de conteúdo, de compartilhar, de não sei o quê, a pessoa fala assim, ah, lá vem o cara, meu, pô, vou virar blogueirinho, vou virar youtuber, vou virar não sei o quê. Eu falo, não. Embora, assim, tem muita gente de tecnologia ganhando dinheiro nessas áreas, mas não é isso que eu tô falando. Quando eu falo de você ensinar, pode ser pro colega da mesa do lado. Fala assim, cara, eu aprendi um negócio aqui, posso conversar 10 minutos com você sobre isso aqui? Tem a reunião da semana da equipe, assim, galera, eu aprendi a fazer um negócio aqui, posso ter 5 minutos na reunião para compartilhar com vocês? É isso também. Pode ser dar palestra no evento, pode ser escrever livro, escrever artigo, pode ser ser youtuber, ser blogger, pode. Mas a questão é, independente de como você vai nomear isso, entenda que, sim, compartilhar conhecimento é um jeito muito rápido e efetivo de você gerar resultados na sua carreira. E esse tópico, esse item é exatamente sobre gerar resultados de forma ativa e não esperar simplesmente que eles aconteçam. Então vamos lá. CCF. O Danilo falando que o open source ajuda muito nisso. Exatamente, Danilo. É isso aí. O open source tem tudo a ver com isso. Isso que a galera não percebe, né? A gente é o usuário dos resultados do compartilhamento de conhecimento, tá? Que é através do open source. Então vamos lá. Primeiro item do nosso CCF, que é o conteúdo. Conteúdo é qualquer coisa que você for ensinar. Qualquer coisa. Tá bom? Que você for ensinar. Aí quando fala qualquer coisa, é óbvio, né? Vamos só ter em mente que não é qualquer coisa, né? A gente está falando de carreira, de desenvolvedor, tá? Não vai ensinar, né? Enfim, mas qualquer coisa que você for ensinar relacionada ao seu foco, tá? Então é algo que a gente considera um conteúdo aqui nesse pilar. Então deve estar alinhado ao seu foco. Vamos lá, o segundo item do CCF, que é o canal. Canal é onde você vai publicar. E claro, como eu falei, você pode, às vezes, falar com o coleguinha do lado, falar na reunião da equipe, enfim, ensinar a galera, mas se você puder dar uma exposição maior àquilo que você está publicando, você vai criando uma presença sua em relação a esse foco que você escolheu. Então, por exemplo, onde você pode publicar algum conteúdo que você for ensinar? Em redes sociais, né? Twitter, LinkedIn, Facebook, plataformas de blog, WordPress, Medium, DevTool, em redes sociais tem Instagram também. E a frequência. O que é frequência? É a periodicidade com que você vai compartilhar esse conteúdo que você se propôs a compartilhar. E aí uma coisa importante, galera, porque eu vejo muita gente errando nisso. Começa devagar, senão você vai desistir. Assim, é muito melhor
digamos que você resolva, eu vou até falar isso na implementação. Deixa eu falar na implementação que vai fazer mais sentido. Então vamos lá, como é que a gente implementa? Escreva, adivinha só, 10 coisas. Eu gosto do número 10, gente. Então escreva 10 coisas que você deseja ensinar que estejam necessariamente alinhadas ao seu foco, tá bom? Se não estiver alinhado ao foco, não adianta, beleza? Escolha 2 canais de publicação. Minha sugestão, um blog, tá? Pode ser um DevTool, pode ser WordPress, pode ser Medium, pode ser o que for, e uma conta no Twitter. Por que isso? Porque você vai ter um lá onde você vai colocando lá, sei lá, os seus artigos, seus vídeos, sei lá o que você quiser, e você vai ter o Twitter onde você tanto vai acompanhar as pessoas do meio, quanto também compartilhar aquilo que você publicou. Publiquei um negócio. Ah, ó, publiquei esse negócio aqui, publiquei outro. Ah, pessoal, que legal isso aqui. E aí você vai fazendo essa referência cruzada, ela é muito importante, tá? Isso faz com que você ganhe ainda mais relevância. Twitter eu só daria um toque, né? Porque tem muita treta no Twitter, né? Então, às vezes é legal ficar de fora, enfim. Eu, pelo menos, prefiro ficar de fora. Mas, sugestões, tá? Pode ser outro, pode. Você quer fazer YouTube e Instagram, faz. Quer fazer LinkedIn, só no LinkedIn. Pô, beleza, LinkedIn, tá todo mundo, recrutador tá no LinkedIn, né? Então, mas isso aqui são sugestões. E aí, falando de frequência, né, que eu falei que ia dar mais exemplo aqui, defina a frequência de submissão, de publicação, desculpa. Se estiver começando, você nunca, né, compartilhou nada, você nunca produziu nada, eu sugiro você começar com 2 vezes ao mês, no máximo, tá? Se pô, achar que é pesado ainda, faz uma. Porque é o seguinte, depois você vai aumentando. Porque, galera, olha só, é muito melhor se você começar com 2 vezes por mês e ao final do ano você tiver 24 posts, do que você fazer toda semana e em 3 meses você parou. E aí você vai ter, sei lá quantos, né? Enfim, 3, 4, vai dar quase a mesma coisa. Mas enfim, é muito melhor, porque você não parar é melhor do que sair correndo. Tá? A gente está pensando, galera, quando a gente fala de carreira, a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de maratona, a gente não está falando de sprint, tá bom? Então, assim, a gente tem que pensar sempre nas coisas de forma que a gente vai construindo em cima, resultado em cima de resultado, resultado em cima de resultado. Beleza? Vamos lá. E aí um bônus, né, de implementação aqui, reaproveite o mesmo conteúdo para diferentes mídias e abuse de referências cruzadas. Como assim? Ah, você fez um artigo, pô, você consegue gravar um videozinho sobre esse artigo de 10 minutos, sei lá? Você consegue gerar uma imagem e pôr no Instagram sobre aquilo? Ou ao contrário, né, você fez um vídeo, você consegue transcrever esse vídeo, gerar um artigo? Esse tipo de coisas realmente fazem, ajuda isso a ainda proliferar ainda mais, tá bom? A Rafael falando, né, que para qualquer hábito, na verdade, melhor começar pequeno e ganhar momento. Um post por mês são 52 no ano. É isso aí. Um por mês dá 12, né, no ano. Mas um por semana seria 52 no ano. É isso aí. Pensar como maratona, não sprint, top, legal. Beleza. Isso aí. Melhor começar pequeno e ganhar momento. É isso aí. Muito bom. Obrigado, galera. Obrigado pela interação aí. E, galera, ó, apresentei para vocês, né, isso, quis dizer por semana, é isso aí, Rafael, obrigado. Pô, o mesmo sobrenome que eu, cara, a gente deve ser parente. Não, brincadeira, tem um monte de Moraes por aí. E galera, assim, ó, apresentei para vocês essas 3 ferramentas, né? E ó, de verdade, eu duvido você usar elas de forma consistente e não ter resultados incríveis em algum tempo na sua carreira. Por que de forma consistente? Porque de novo, né? É a questão da maratona e do sprint. As coisas não são construídas do dia para a noite. Dá para você conseguir resultado rápido? Dá. Eu acho que os meus resultados, de certa forma, foram rápidos. Mas, primeiro, que isso não é típico, e segundo, que não precisa ser rápido. Né? A gente, de novo, embora algumas coisas eu tenha atingido rápido, eu tô com 42 anos, eu quero trabalhar, se possível, mais 30 anos, mais, sei lá, quanto tempo eu estiver conseguindo produzir, porque eu adoro o que eu faço. Então, assim, eu não estou preocupado em conseguir nada muito rápido para, né, enfim. Eu quero realmente que as coisas vão acontecendo e eu vá construindo em cima daquilo que eu já fiz para que os resultados escalem cada vez mais rápido, tá bom? E acaba sendo natural. Ok? E aí é o seguinte, mãos à obra, né? Nada adianta
tudo aquilo que eu falei com vocês até agora, tudo que eu mostrei, as ferramentas, mostrar como que isso surgiu para mim, te dar o contexto, você esse monte de informação, de nada adianta se não tiver implementação, tá bom? Porque assim, a gente está numa realidade, num momento em que a gente é bem, diria, viciado muitas vezes em adquirir conhecimento. Então, por isso que a gente muitas vezes compra um monte de curso na Udemy e não faz o curso. Compra um monte de livro e não lê o livro. Né? Começa um monte de projeto, não termina o projeto, porque a gente quer tanto crescer, 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 crescer de conhecimento, mas e quanto que está sendo implementado disso? Então, assim, eu prefiro que você pegue essas 3 ferramentas que são simples, mas são poderosíssimas, e implemente elas de forma consistente na sua carreira, do que você leia todos os livros importantes de tecnologia e não implemente nada. Se você ler todos e implementar todos, meu, vai voar, entendeu? Mas se não, realmente não faz sentido.